atualização que está inspirando cuidados, para dizer o mínimo, após uma nova diretriz, pessoal, que foi endossada por 3 sociedades médicas, que agora passa a enquadrar como pré-hipertensão, um quadro de pré-hipertensão, a pressão 12/8. A tão conhecida pressão 12/8, um valor que até então era considerado normal, tá? E para a gente entender o que realmente isso significa na prática, eu proponho que a gente converse logo mais com um especialista no assunto, mas já quero ouvir aqui um Abrial. Mano Ferreira, o que você acha disso? Você sabe qual é a tua pressão? Eu acho que é 12/8. Vou ter que medir de novo. Vou ter que fazer um check-up novamente, porque eu fiquei preocupado aí com essa notícia. Eu fiquei preocupado também, porque você quase me citou nominalmente aqui. Eu sou um grande especialista em enfiar o pé na jaca no fim de semana. Opa. E agora que tem essa questão da pressão tá piorando, eu vou ter que medir também, ficar mais atento. Eu também sempre achei que 12/8 era normal, porque quando você vai no médico, tá normal, 12/8. Parece alto, porque às vezes oscila. Tem vezes que a minha tá 11/8, eu não sei qual seria ali a diretriz, né? Eu acho Realmente que tem uma variação por corpo também, né? É que nem quando falam a quantidade de água que você tem que tomar. Não sei quantos litros por dia, mas depende também do corpo. Isso mas aí. eu não sei, Tamo tô de sendo volta. leiga aqui, viu? Estamos de volta para também todo mundo nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio. Agora sim, tema da vez, pessoal. Mudança aí de consenso, pelo visto, na comunidade médica, que, ao que tudo indica, a famosa pressão 12/8, que sempre virou sinônimo ali de uma pressão estável, normal, pelo visto agora virou um quadro de pré-hipertensão. Mas vamos tentar entender o porquê dessa mudança, né? Com o cardiologista da Unidade de Hipertensão do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Luciano Drager, que se junta aqui a nós. Doutor, muito obrigado pela presença aqui, pela gentileza. Afinal, você acha que foi correta essa mudança das diretrizes, dos parâmetros, ou foi, enfim, houve alguma motivação por trás? Está correto, não está? Excessivo? A palavra é sua. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui no Jovem Pan Morning Show. Essa nova diretriz reforça para a gente um dado, e eu já vou responder sua pergunta, de que a pressão como fator de risco, ela é o principal que leva as pessoas a ter infarto, a ter o derrame e a mortalidade cardiovascular. Em parte porque a doença é extremamente comum, está mal controlada, os pacientes não sentem nada, e é importante mudar esse conceito. O que esse cenário mudou? Cada vez mais nós estamos falando de pressões mais baixas para determinar o que está alterado ou não. Porque estudos recentes, estudos em milhares de pacientes, estão mostrando cada vez mais a necessidade de sermos mais rigorosos e atuarmos preventivamente para não deixar essa hipertensão não só acontecer, como desenvolver. Ninguém está falando aqui com o 12/8 que eu preciso dar remédio para as pessoas ou que agora 12/8 é hipertensão arterial. Esse nome, pré-hipertensão, se eu fazer uma analogia a um semáforo, é o sinal amarelo. Então, eu estou acima de 12/8, mas estou menos de 14/9, esse pré-hipertenso é o sinal amarelo. É sinal o seguinte, eu tenho que começar a fazer algumas medidas do dia a dia para tentar evitar com que essa pressão não suba e não acabe evoluindo para hipertensão propriamente dita. Medidas essas simples que passam exatamente por reduzir o sal da comida, frequentemente o brasileiro está comendo muito sal, fazer atividade física, não precisa necessariamente correr, mas uma atividade física como uma caminhada, com regularidade, que possa também manejar o peso, que possa ter uma alimentação mais saudável, dentro do possível, reduzir a questão do estresse, tudo isso pode contribuir ao longo do tempo para aumentar a pressão. E sem falar nossa genética, né? Se nós temos realmente pais que têm pressão, então nós temos que ficar mais atentos ainda. Então esse conceito não é que houve pressão da indústria, nada, foi que ao avaliarmos o estudo de forma muito crítica, uma necessidade de chamar atenção cada vez mais precoce para não evoluirmos para a hipertensão propriamente dita. Agora, finalizando então a minha resposta, tem um subgrupo que está mais próximo da hipertensão, que está em 13/8 ou quase lá, né? Que está nessa faixa entre 13 e 14, em algumas situações de alto risco, a pessoa tem diabetes, a pessoa fuma, tem outros fatores de risco, já teve infarto, já está se recomendando começar com um tratamento medicamentoso mais precoce. Então, não queremos falar que agora 12/8 é hipertensão, não é isso que está acontecendo, mas já chamar atenção que é uma zona de atenção para evitar a evolução para a hipertensão propriamente dita. Difícil discordar dessa aula aqui, muito pelo contrário. Vou aqui com a Maria de Carli, doutor, para a próxima pergunta.
Oi, doutor, tudo bem? É um prazer falar aqui contigo. Uma pergunta é, a gente tem uma problemática no Brasil que é justamente esse investimento à prevenção. E a gente sabe que as doenças cardiovasculares são um dos principais motivos de morte aqui no nosso país, certo? Então, acho que essas duas coisas estão muito interconectadas. Você enxerga isso como uma mudança de propositura da comunidade médica para com a política? Eu falo como agente política, eu faço políticas públicas e eu vejo, de fato, a falta para o olhar na prevenção. Você acha que esse seria um passo principal aí no jogo de dominó para conseguir mudar essa dinâmica para uma prioridade da prevenção? Seu discurso eu assino embaixo. Cada vez mais prevenção está no nosso mote. A gente não pode só ir em busca de tratar doenças avançadas. Então, isto é o fato de chamarmos para a hipertensão, a intervenção precoce, para diminuir a carga que isso dá social para o indivíduo das consequências da hipertensão. E estamos fazendo o mesmo com o diabetes. Não existe o termo pré-diabetes? Então, para que é isso? É um sinal de zona de perigo. Começar a intervir precocemente para que eu possa diminuir o custo e o impacto que tem, no caso da pressão alta, em cada indivíduo, com suas consequências, com risco iminente aí de uma morte cardiovascular. Então, é exatamente isso. Prevenir cada vez mais, a gente previne pouco, e isso tem que estar na nossa mente. A população precisa instituir políticas de saúde pública cada vez mais, não só para tratar doenças, mas preveni-las. E aí, para a hipertensão, vem com esse cenário, nesse sentido de abordagem precoce. Você está coberto de razão. É isso aí, doutor. Muito obrigado. Luciano Draga aqui pela presença. Bom trabalho por aí e contamos com você sempre descomplicando o complicado e trazendo as atualizações aí para a gente poder se blindar e ficar tinindo e evitar problemas maiores aí na nossa saúde, que é o nosso maior patrimônio, né? Valeu, doutor. Obrigado. Obrigado a você. Excelente programa. Obrigado. 11h36, pessoal. Partimos para um rápido break para quem está nos ouvindo, minha diretora Helena, é isso? Para quem está nos ouvindo, então, pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, volta já já. E aí, então, mais ou menos preocupados depois do que a gente ouviu aqui agora dessa aula do Dr. Draga? O importante é o check-up, né, Marinho? É que a gente consiga monitorar nossos indicadores de saúde e tomar atitudes preventivas para evitar o pior, né? Guilherme Sugimori, já vai pensar 2 vezes no Negroni do fim de semana? Vou pensar 2 vezes. Enquanto eu estiver pensando no Negroni, eu vou tomar um esquinho para pensar com muita cautela, mas vou marcar um check-up no doctor, porque isso é verdade, a gente tem que estar mais atento. Você sabe que eu comecei a frequentar o dentista com frequência só depois de velho, aquela coisa de a cada 6 meses? Sim. E pela primeira vez na minha vida, recentemente, eu arrumei uma cárie, falei, tem uma pequena cárie, vamos arrumar. Eu odeio cárie, foi 20 segundos, assim, ela falou, porque a gente pegou cedo. Esse investimento em prevenção é importantíssimo. E é uma problemática aqui no Brasil. Eu falo porque eu morei muito tempo no Reino Unido e o NHS, o Sistema de Saúde Britânico, eles têm um programa muito ativo de faz seu check-up. Por exemplo, lá eles mandavam cartas no correio falando para você fazer aquele exame do colo de útero para as mulheres, que é muito importante para detectar o HPV e o câncer de útero. Eles mandavam quase que semestralmente. Você já fez o seu check-up anual? Então, existe essa política pública de se investir na prevenção. Eu espero que no Brasil a gente comece a adotar essa prática, porque a maioria das mortes aqui, principalmente na cidade de São Paulo, são mortes que poderiam ser evitadas se houvesse um maior investimento em prevenção. Não espere sentir nada para buscar ajuda. É muito mais barato se prevenir. Acredite se quiser. É muito mais barato se prevenir. Faz o check-upzinho. Por que não? Algum comentário? Fechamos? É isso aí, tá dado o papo. Vamos com a doutora Priscila arredondando a bola aqui e eu sigo adiante. Eu acho que o que influencia também é um pouco a alimentação, né? A questão do sal. Porque você escuta, até gaguejei, você escuta a pessoa falar, nossa, eu não posso comer sal porque minha pressão tá alta. E a gente tem muito costume de comer comidas rápidas por causa do tempo. Enfim, não tô dizendo que é todo mundo, mas a maioria das pessoas pega ali um embutido, um fast food. Eu acho que isso influencia, né, a pressão modificar ali, subir, e lembrando que se ela tá alta, ela pode dar AVC, né? Então ele até colocou isso. E AVC, a pessoa fica com muitas sequelas. Então, o primeiro indicativo é o alimento, mas também fazer questão física, né? Exercício físico e evidentemente procurar o médico, porque a gente só espera quando o caldo já tá entornado. E aí a gente não consegue reverter a situação. Meus amigos, agora tem uma polêmica que a gente já vai entrar aqui de cabeça, com a ajuda do meu Mano Ferreira. De qualquer forma, enfim,
Podemos seguir adiante então, minha diretora Helena? Eu vou dar uma contextualizada então aqui para